Graças a Deus deu Deu. certo. Uhum. Tudo bem, minha irmã? Deixa eu aumentar aqui meu retorno. Tudo bem, paz do Senhor a todos, boa noite. Tenho tem algumas pessoas que eu conheço, que enviei convite, e que se não entraram, vão estar entrando daqui a pouquinho, ou vão assistir a gravação. Ah, o que importa é que vai abençoar muita gente, Patrícia, começando pela minha vida, eu tenho certeza. É um assunto que é indispensável nesses dias e eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite com muito amor e prontidão. Desde já, obrigado, Patrícia. É uma honra para mim, tá? Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo convite Deixa eu... e pela oportunidade da gente estar falando sobre saúde mental. E como é um assunto que está muito em voga nos dias de hoje, pelos acontecimentos, estamos todos envolvidos emocionalmente em todas essas situações. Então, eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda para todos nós, e para mim também, né? Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais o nosso entendimento se abre, e aí a gente vai colhendo os frutos dessa conversa. Com certeza. Eu vou apresentar então para vocês que não conhecem a Patrícia. Vamos então conhecê-la um pouquinho melhor. Patrícia Rodrigues é terapeuta cristã, especialista em saúde mental, pós-graduada em psicanálise, neuropsicopedagogia, também graduanda no curso de psicologia pela FAMAC. Possui graduação em letras português pela UFSC e pedagogia pela Faculdades Futura. Trabalha como terapeuta na área de saúde mental e educacional para adultos, adolescentes, crianças e seus familiares. Patrícia, é muito bom ver o teu crescimento, desenvolvimento e tu não para. Gente, eu tenho acompanhado o teu Instagram e é muito legal porque a gente vê a conquista e o aprendizado diário. E desde já eu quero te parabenizar aqui em público pelo teu esforço, sendo uma mulher cristã, uma serva de Deus, e a tua preocupação, além do esforço, em servir o reino de Deus, ajudando pessoas. E eu queria que tu falasse um pouquinho como está sendo essa experiência para ti, há quanto tempo tu atua na área, e se o teu público, a maioria, é cristão ou não, Patrícia. Bom, primeiro, Karine, essa nossa live, ela vai servir como uma live de um marco em comemoração aos meus 4 anos de clínica. Que legal! Agora, bem nessa época, já estou comemorando 4 anos de atuação clínica e a minha experiência, ela tem sido... faltam palavras, mas eu vou tentar te resumir numa única palavra. Eu tenho experimentado o maravilhoso de Deus, né? Porque quando a gente pensa assim, em futuro, e eu lido muito com jovens e adolescentes que estão decidindo o futuro, na verdade a gente nunca sabe. A gente só tem uma certeza, confiar em Deus. E as coisas vão acontecendo. E eu me encontrei como terapeuta, né? Desde 2011 eu faço terapia e nascida na igreja, uma terceira geração de evangélicos, e eu percebi a diferença no meu relacionamento com Deus depois da terapia. E eu pensei assim, tá, mas eu quero compartilhar isso. Eu quero que outros crentes também saibam sobre esse relacionamento mais íntimo, esse relacionamento mais aconchegante com Deus. E Deus abriu as portas para o atendimento terapêutico. E hoje o meu público, ele é 98% cristão. Olha E quem só. não é cristão me procura por ser cristã. Que Então tem sido coisa tremenda. maravilhoso. Que bênção. E eu tenho certeza que as experiências estão sendo marcantes e o teu crescimento tem sido diário, porque a gente aprende com pessoas, né? E tu tem sido uma pessoa que tem ajudado. E eu quero falar uma coisa aqui, enquanto eu estava me preparando para a live. Eu tenho certeza, Patrícia, que Deus tem te dado o dom de guardar segredos. Deve haver Não, muitas sim. coisas que tu vai levar contigo para o resto da tua vida sem ninguém saber. E olha, é um dom de Deus, é um chamado de Deus. Obrigada por aceitar esse chamado para abençoar a nossa vida. E eu creio que esse tabu de que a gente só tem que procurar ajuda quando está passando muito mal, numa depressão profunda, a ponto de internar num hospital, eu creio que esse tabu tá caindo já, porque realmente nós somos humanos, Patrícia. Nós somos humanos e falar sobre saúde mental é uma coisa indispensável. Eu quero mandar um abraço aqui para o canal
sem Deus a Deus. Pastor Onofre, né, que a gente chama líder Onofre, que está aqui te elogiando um monte, glória a Deus por isso, é fã. Irmã Rosane Bottini, Deus abençoe, que honra ter vocês aqui. Muita gente deixando, olha só, recomendando as meninas aqui, a Carvalho, está recomendando a fazerem terapia, dizendo que a Patrícia é maravilhosa. Então, gente, não é questão só de uma propaganda, mas é questão de uma necessidade. E o nosso tema hoje, ele é muito propício para a atualidade dos nossos dias, que é renove sua mente e controle suas emoções. Eu separei algumas perguntas, inclusive eu quero que o pessoal interaja aqui, caso achem a necessidade de ter algo a mais nestas perguntas aqui. Mas a primeira, Patrícia, ela é desafiadora. Nessa loucura toda que a gente está vivendo, como é possível nós termos uma mente renovada? Patrícia. Bom, Karine, eu tenho falado bastante sobre a questão do momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia. E eu costumo dizer que virar à tona em momentos de angústia, em momentos nunca vividos, em momentos de conflito, aquilo que nós verdadeiramente somos. Uhum. Porque quando as coisas estão bem, nós conseguimos até, né, dar uma aliviada, mostrar os nossos lados positivos. Mas quando aperta, seja por uma enfermidade, seja por uma luta particular, seja por uma situação econômica, vem à tona, a gente não consegue disfarçar quem somos. E eu tenho insistido muito, então, nesse trabalho da renovação da mente. Porque se eu renovo a minha mente, eu mudo a minha cosmovisão e eu subjugo os meus sentimentos, eu consigo, em todos os momentos, sejam bons ou ruins, eu consigo ser aquilo que eu tenho que ser, que é a essência de Deus, a representação de Deus aqui. Claro que nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vão ter dias que nós vamos estar felizes, mas tem dias que a gente vai estar um pouco mais chateado, tem dias que a gente vai estar na paz, mas tem dias que a gente vai estar um pouquinho mais estressado, mais irritado. Todo mundo, bem-vindo à humanidade, somos assim. Mas até que ponto me é permitido viver essas emoções? E até que ponto eu começo, então, a me denegrir, a me machucar e machucar outras pessoas? E também eu começo a entristecer a Deus. Né? Então, quando a gente pensa na renovação da mente, quando a gente pensa na mudança de uma cosmovisão, e eu começo a trabalhar na minha mente, entendendo como o Espírito Santo atua, eu consigo lidar com as minhas emoções. Sempre teremos emoções, mas elas não me governarão, elas não me conduzirão. Que coisa forte isso. Muito para refletir. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre o significado dessa palavra renovação, e ela é muito forte e é desafiadora, porque é tornar novo, é melhorar, é recomeçar, e nem sempre nós estamos dispostos a isso. Eu acredito que tu tem atendido muitas pessoas completamente sem perspectiva e esperança de vida, que se acham incapazes de recomeçar, né, Patrícia? Muitas pessoas têm uma visão distorcida de quem elas são. Eu, como sou professora de português e literatura, eu gosto muito de trabalhar as leituras de livros durante as sessões. E tem um livro que, para mim, é o meu básico. Eu sempre começo com ele, que é Uma Vida com Propósito. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso me sentir amada por Deus. Eu preciso entender que o sacrifício na cruz, ele não houve um prazo de validade. Ele ainda está revigorado, ele ainda está permanente na minha vida. E a gente sempre começa dessa forma, estabelecendo uma identidade na pessoa. Quem você é? Quando as pessoas chegam para mim e ali, então, elas falam as suas demandas, sobre os seus desafios, eu sempre encerro a primeira sessão não perguntando o que ela espera da terapia, mas eu pergunto assim, bom, agora que você falou tudo, né? Ela fala dela mesma, do marido, dos filhos, dos amigos, do emprego, de tudo. Eu sempre encerro a sessão perguntando assim, ó, quem é você? Que pergunta. Se você não sabe quem é você, você não vai saber lidar com qualquer desafio. E a primeira identidade, a gente tem um checklist para preencher. O primeiro, Karine, é a minha espiritualidade. Antes de eu ser a Patrícia aqui, em carne e osso, antes de eu vir para esse mundo, ser filha da Dona Lorena, antes disso tudo, eu já existia em Deus, eu já era em Deus.
Então eu preciso ter essa compreensão. E Que Deus não me coisa linda. trouxe para essa terra para ter uma vida de fracasso. Ele me trouxe sim para vencer desafios. Desafios existirão, mas uma vida de fracasso, de humilhação, de ser subjugada. E o pior de tudo, que a gente percebe que essa subjugação está muito mais na mente das pessoas. Elas sofrem muito mais com elas mesmas e por causa delas. Então é um desafio muito grande. As pessoas estão sofrendo, nós estamos vivendo momentos muito angustiantes. A depressão, a ansiedade, ela está Uhum. sendo muito falada, é um assunto muito comentado, mas não tem como a gente tratar dessas coisas sem pensar em quem essa pessoa é. E eu separei desse livro aqui, ó, Aconselhando Casos Difíceis, um excerto que eu preciso ler para vocês terem uma Uhum. ideia de como é que é a terapia. Então, nós pensamos assim, ó. A crítica fundamental da psicologia secular é entendimento dos problemas das pessoas está orientado longe de Deus. Quando os psicólogos diagnosticam pessoas com dificuldades, enxergam problemas médicos, dificuldades de desenvolvimento e comportamentos disfuncionais, não enxergam as operações do pecado. Nossa. Então, nós precisamos entender quem somos. Eu estou fazendo psicologia, Karine, para ter o meu Uhum. lugar de fala, né, para ter o meu conhecimento técnico. Mas Uhum. eu não quero ser psicóloga, porque a psicóloga tem toda uma condução ética em consultório. Eu Uhum. tenho muito respeito pelos meus colegas Uhum. psicólogos, eu trabalho com psicólogos, mas eu faço o meu curso para ter conhecimento técnico, mas a minha atuação será como terapeuta, e como terapeuta cristã, eu quero falar de Deus. Que coisa linda, Patrícia. Tu sabe que na live passada, foi a minha primeira live também com essa experiência. Nós entrevistamos o psicólogo Fábio, ele também é cristão. E assim, Patrícia, a repercussão que deu daquela live foi um dos motivos de eu te chamar. Eu já tinha esse desejo no coração, mas eu pensava em algo mais para o futuro. Mas veio aquela urgência. Eu fui procurada por muitos irmãos e irmãs dizendo: graças a Deus que vocês estão abertamente falando sobre isso. Eu sofri, gente que eu não imaginava, eu sofri horrores, eu tenho, né, traumas, abusos de infância, até mesmo na igreja. A gente comentou um pouquinho sobre isso, esposas de pastores que fazem terapia até hoje, que já fizeram devido às pressões da vida, às situações da vida. Então, Patrícia, eu louvo a Deus, de todo o meu coração agradeço a Deus, porque a gente, como cristão, vê que há uma necessidade de buscarmos ajuda. E vocês, tu está representando aqui muitos outros que estão também estudando, indo atrás de recursos para ajudarem cristãos. Porque a gente acha, às vezes, que um cristão, o fato de eu ser cristão, eu trago um rótulo de super-heroína ou um super-herói, que eu tenho superpoderes e que nada me atinge. E isso é mentira, né, Patrícia? E nós nunca podemos esquecer que nós temos um inimigo, né? E ele luta contra as nossas inteligências, contra a nossa saúde, a maneira como nós vemos o mundo. Então, assim, ó, nós temos doenças, tá? A depressão é uma doença, o Uhum, transtorno de ansiedade é uma doença, a fobia é uma doença, são questões fisiológicas que uhum, acontecem no teu corpo. E essas questões fisiológicas, esses desequilíbrios químicos, eles mudam a minha percepção, as minhas tomadas de decisões, as minhas responsividades diante das situações. Claro que vai afetar o mundo espiritual. É um caminho de mão dupla, né? Tanto é que muitas coisas que a gente conquista no mundo espiritual reflete na nossa vida física, reflete no nosso ambiente. Então, nós não uhum. podemos separar o corpo, depois a mente e a alma ali, e depois o espírito. Não, estamos interligados. Então, por isso que é importante, sim, falarmos sobre essas questões, né, das doenças, das enfermidades, das patologias, das questões que Uhum. são fisiológicas, mas precisamos, os evangélicos precisam olhar para essa perspectiva de um ponto de vista cristão. Eu glorifico a Deus porque nós temos uma igreja que tem muitos profissionais, É em verdade. outras denominações também. Conheço vários colegas, a gente conversa sobre o que está acontecendo, a gente conversa sobre a rigorosidade do conselho da psicologia em ficar monitorando o que os psicólogos estão fazendo no consultório, de como eles estão abordando os assuntos. Então, a gente tem conversado muito. Então, assim, eu sempre oriento as pessoas, procure um terapeuta cristão.
nós temos médicos cristãos, psiquiatras cristãos, neurologistas cristãos, psicólogos, Uhum, psicanalistas. Busque a tua abordagem naquela que você vai se sentir mais confortável, que vai funcionar melhor para você, mas uhum. procure um profissional cristão que não vá pensar em você somente na mente e corpo, não. Precisamos pensar também nas questões espirituais. Com certeza, Patrícia. E graças a Deus que as pessoas, elas estão, eu creio que mudando o pensamento em relação à vergonha. Eu não posso expor que eu, né, preciso de ajuda. Olha a minha reputação. Mães, principalmente, né, têm vergonha de chegarem aos filhos ou ao esposo e falar, ó, tô precisando de ajuda. E muitas vezes esperam um extremismo chegar, uma situação que realmente não tem mais para onde fugir. Eu já passei por isso e, infelizmente, é algo errado que deveria ser muito mais falado. Pedir ajuda, eu tenho certeza que nunca vai ser vergonha. Claro que para a pessoa certa, como está dizendo, né? Eu, como cristã, procurar uma cristã, né? Um cristão. Procurar um profissional capacitado, né? E aí, como é que funciona? Eu tenho o meu consultório hoje, bem na Doutor Flores, é um consultório que é mais limitado, não há um grande fluxo de pessoas. Antes eu também atendia na igreja. E Uhum, aí, na igreja, as pessoas até iam, conversavam, iam para os atendimentos. Mas eu comecei a me preocupar com essas questões da privacidade. E aí, agora, eu orientei todos os meus atendimentos, ou são online, ou são lá no consultório. uhum. Ninguém precisa saber quem é que vai, quando chega, qual é o assunto. Não, jamais. E graças a Deus, Karine, em 4 anos de clínica e atendendo ali um público bem grande da igreja na qual eu congrego, nunca aconteceu de alguém me perguntar por que a pessoa está indo lá conversar com você. Eu Uhum. agradeço assim, ao meu pastor pelo apoio, pastor Leonardo. Eu agradeço as pessoas que oram comigo, o núcleo de oração. E pela descrição, eles nunca perguntaram, porque realmente é um assunto que não jamais será falado. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes: a escuta é qualificada e segura. Ah, isso é muito importante. Gente, procurem a Patrícia depois, certo? Façam terapia com ela, peçam ajuda a ela. Tem uma irmã que mora aqui em Lisboa, que é também, né, uma pessoa que faz a terapia com a Patrícia. Ela fala muito bem de ti, então que coisa boa. Patrícia, a gente está falando sobre mente renovada, a gente está falando sobre controle de pensamentos. Agora, como que eu posso controlar, até o que eu coloquei, é filtrar os meus pensamentos com tantas incertezas, né, com tantos medos, às vezes os medos dentro da gente são muito maiores do que está lá fora. Como que eu vou reter e controlar para viver sem aquela ansiedade maluca da vida, Patrícia? Quando eu comecei a estudar neuro, nós entendemos então que o cérebro funciona assim: nós temos o nosso córtex pré-frontal, a nossa Uhum. memória de trabalho e a memória a longo prazo. Então, se eu perguntar assim, Karine, me conta como é o nome da professora que tu teve lá no terceiro ano. Provavelmente tu vai fazer assim, ó. É como se tu fosse buscar numa caixinha aqui atrás a informação. Quando eu comecei a estudar essa estrutura do cérebro, eu deduzi, aí é uma coisa minha, bem Uhum. particular. E o Espírito Santo, Karine, ele trabalha aqui. Porque é aqui que entra todas as informações. Então, eu não posso impedir das informações entrarem direto aqui, mas eu posso resolver as informações aqui e pensar como eu vou me sentir a respeito dela, porque a gente guarda sentimentos, né? A gente tem um retrato e a gente guarda muito mais a informação de como nos sentimos a respeito daquilo, a nossa memória, do que o de fato como ela é. Então, como eu vou organizar que a informação saia daqui e venha para a memória de trabalho e depois vá para a memória a longo prazo? Eu preciso aqui ter um discernimento. E aí é sempre o filtro pela palavra. Então, o que a palavra diz sobre este assunto? Tipo assim, a informação vem e eu já chego com a palavra. A informação vem e eu já chego com a minha experiência como cristã, com a minha fé. Então, é aquela precipitação, assim, eu até posso ir no ímpeto de falar, no ímpeto de sentir aquela emoção que vai me machucar, que vai me trazer prejuízo, mas eu faço o filtro dela. E a gente chama isso de uma cosmovisão cristã. Interessante. Para isso, tem um ponto assim, muito significativo.
eu preciso ler a palavra. E eu preciso praticar uma das disciplinas espirituais, que é a meditação. Meditar a palavra, memorizar a palavra, ler. Eu posso ter de cor o Salmo 23, mas eu preciso pegar a Bíblia e ler palavra por palavra. E ficar refletindo sobre aquilo. Em cada frase, ficar meditando. Toda a estrutura do texto, dentro do seu contexto, tanto histórico quanto social, eu preciso ter aquilo impregnado em mim. A tal ponto de que eu depois vou ter a palavra para todos os meus problemas. Então, Glória a numa situação de Jesus. conflito, eu posso chegar e dizer assim, não havendo lenha, o fogo cessará. Então, eu já sei o que fazer, porque a palavra me orienta. Então, são alguns métodos assim, que eu dou encaminhamento nas terapias. Uma deles é a leitura e a Uhum. outra é a prática do devocional. Se você não conversa com teu pai todos os dias, você pode ser teu pai, mas você vai se sentir um estranho. Então, é no conversar, é no dialogar, é no estar presente que nós criamos a Que intimidade. Então, é interessante. necessário a prática do devocional todos os dias. Então, leitura, prática da palavra, falar sobre isso, receber orientação para uma determinada situação que eu preciso de uma resolução rápida, com uma pessoa que vai me orientar através da palavra, eu começo o processo de renovação da mente. Só que esse processo não é algo que eu plantei hoje e colho hoje. Não. Nós vamos trabalhando com depósitos. Então, assim como hoje eu tenho a palavra que diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança, hoje eu preciso trabalhar no meu dia de hoje, porque daqui a 2 meses é o dia de hoje que eu vou levar a memória para me trazer esperança. Então, como é que foi o meu dia hoje? Ele terminou com saldo positivo, ele terminou em paz, eu consegui dormir bem, eu consegui no final do dia resolver todos os atritos. Então, assim, é uma vigilância constante também. É um Uhum. processo difícil, é muito cansativo, porque você chega uma hora, não, mas eu já sei o que está escrito aqui nessa palavra, não preciso mais ler a Bíblia. Desde pequeno eu ouço falar sobre a Bíblia, mas não. É precisa essa metodologia muito de perto, muito íntima, para lá na frente eu perceber, olha só, eu já não agi como eu agia antes. Aí é nos frutos que eu percebo que eu renovei a mente. O crescimento, né? E muitas vezes a gente nem Não percebe, é. mas quem convive com a gente, opa, tu tá diferente, tu tá melhor, né? Já não tá falando Exatamente. mais tanta besteira, já tá controlando mais as palavras também. Eu vejo que hoje, principalmente hoje em dia, nessa fase que a gente está passando, enfrentando o desconhecido, ninguém estava preparado, esperando a pandemia chegar, o coronavírus, enfim. As pessoas, nós estávamos despreparados. E é tanta coisa que se fala sem se pensar. Pessoas desesperadas, pessoas brigando uma com as outras. Sabe, Patrícia, que eu tenho amigos próximos que já se separaram, que os relacionamentos acabaram, casamentos, porque não estão sabendo lidar, não estão sabendo conversar. E quando não há essa comunicação, não tem como ter um relacionamento saudável. E quem aguenta? Aí eu fico pensando naquilo que eu estava falando, né? Que dirá com Deus, que é aquele que conduz a nossa vida e guia os nossos passos. Eu acredito que a gente só consegue paz tendo comunhão com Deus, estando na presença de Deus, buscando ajuda de alguém que nos aproxime de Deus. E glória a Deus que tu tem feito isso, aproximar das pessoas de Deus, né? A gente costuma pensar que agora na quarentena nós ficamos em casa com os nossos maridos sem ter intimidade, porque estamos tão habituados assim a mandar filho para a escola de manhã e passar o dia lá. O marido sai para trabalhar, a gente sábado sempre tinha um compromisso ou outro, no domingo também tinha compromissos. Então, assim, nunca se ficou a sós, nunca se ficou dentro de casa. Agora somos só nós dois, vamos olhar um para o outro. E aí, nesse olhar um para o outro, se descobriram outras pessoas. O tempo passou, perdeu-se a intimidade, perdeu-se o prazer de estar os dois sem estar mexendo em algo, sem estar com atenção focada em outra coisa. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Aquele olho no olho, aquela conversa, porque antes não tinham tempo, aí perderam o hábito, então agora eles não estão sabendo lidar com isso. E, de fato, os casos de divórcios, de violência doméstica, aumentaram drasticamente, Suicídios tanto é que a gente também, né? está buscando recursos para ajudar essas pessoas, né? Então tem pessoas em sofrimento dentro de casa porque se perdeu muita coisa. Meu Deus, é E aí a gente uma. precisa pensar na pandemia até como uma coisa positiva.
Pensa bem, Karine, a gente nem sabia mais fazer culto doméstico. Estamos sendo ensinados a fazer culto doméstico. Precisou a pandemia para isso. Parece que Né? foi uma parada, né? Vocês vão parar. Vocês vão reaprender, recomeçar. É assim que eu vejo, sabe, Patrícia? Falando por mim, começando por mim. A gente para, começa a valorizar o essencial e se agarrar a isso, né? Se apegar a isso. Sabe que teve 2 casos de 2 pessoas próximas a mim, 2 meninas solteiras, jovens solteiras. Uma delas chega do trabalho e vai pro quarto e ali fica e não consegue mais sair. Então só vai pro banheiro, toma banho, come no quarto, fica no quarto, porque tá tendo um transtorno com essa pandemia. E a outra já tá fazendo da pandemia uma bênção. Por quê? Porque ela mora sozinha, recentemente comprou o apartamento dela, tá trabalhando em casa, mas está focando no quê? No devocional mesmo. É uma jovem, tem 27 anos, se não me engano, Patrícia, mas alguém que está conseguindo dar a volta por cima. Olha, 2 casos de 2 que trabalham, mas uma agindo de uma forma e outra de outra, sem ter paz, sozinhas. Então, eu acredito que a pessoa tem que também ter essa força de vontade, né, Patrícia? Tem. E a disciplina, né? Que nem todo dia nós estaremos dispostos a acordar. Hoje farei meu devocional. Hoje vou ser positiva. Hoje eu vou. Não, tem dias que a gente já vai acordar ali já mais desanimado, pensando realmente. Porque se a gente parar para pensar em tudo que está acontecendo, é assustador. Né? Não sei, você está em Portugal, não sei como é que as coisas estão acontecendo, mas aqui no Brasil não é só uma questão de saúde, é uma questão de política, uma questão de educação, É um um todo, caos, né? Uhum. é um todo. Então, só quando a gente para e a gente assiste aos noticiários, a gente realmente fica assustado. Mas aí a gente tem que se perguntar: aonde está estabelecida a minha fé? E muitas vezes tem pessoas que não têm fé. Elas tinham fé daquela do congregacional, aquela fé da religiosidade. Mas eu acho que Deus está dando uma oportunidade nesses últimos momentos de nós exercermos a nossa fé, mas aquela fé inata, de Uhum. reconhecimento de quem eu sou filho e qual é o meu destino. Porque se a gente for ler a nossa história através desse livro aqui, eu sei que no final, Karine, nós seremos felizes para sempre. É temporário. Então eu preciso ter isso em mente. Eu estou vivendo esse dia, ele está sendo difícil, mas ele não é o ponto final da minha história. Oh, glória Então a é Deus. mudar a visão de fato. Então, de uma vez por todas, sabe? O meu convite é: vamos renovar nossa mente. E a nossa mente tem que estar sendo renovada pela palavra. Não temos outro livro de teologia, de teoria, uma outra produção científica que possa nos trazer mais saúde, mais vida do que essa que está na palavra. Deixa eu dar uma pausinha aqui só para falar um pouquinho das pessoas que estão conosco. Deixa eu ver aqui. Nathani, é isso? Carvalho, Jane. Ó, o Fábio Graff, nosso doutor da live passada está aqui. Esse psicólogo abençoado por Deus, Deus abençoe. Foi interessante por falar no Fábio, porque a gente foi um pouco atacado na live passada por uma pessoa, um cidadão que entrou na nossa live e discutiu depois comigo também, dizendo que como que um cristão vai estar falando sobre isso, que é uma questão completamente diabólica, a depressão, a ansiedade, os traumas, as síndromes, é tudo pessoas endemoniadas que precisam de libertação. E a gente não conversou muito sobre isso, mas eu vejo que ainda muitas pessoas pensam dessa forma, né, Patrícia? E julgam quem É um, faz terapia. Julgam. é um preconceito sem nenhum conhecimento científico, intelectual, enfim. É, eu costumo dizer assim, ó, quem não quer saber de terapia, quem não gosta de falar desse assunto, então não fale, né? Tá tudo certo, a gente fica com aquilo que a gente gosta. E não, Karine, apesar de que o diabo ele aproveita todas as oportunidades para nos atacarmos espiritualmente, nós temos questões fisiológicas muito sérias, né? Então, os transtornos, déficits, síndromes, distúrbios são questões fisiológicas, são patologias que precisam ser tratadas, precisam do acompanhamento do profissional e é de uma equipe multidisciplinar, é o psiquiatra, é o neurologista, é a família recebendo apoio, é o terapeuta, dependendo também da síndrome, do transtorno, um fisioterapeuta, um nutricionista. Então, é muito sério. Não dá para simplesmente achar que
vamos pensar só nas questões espirituais, porque não é dessa forma. A gente precisa ter muito respeito, porque nós temos pessoas crentes, pessoas que servem a Deus, que a gente sabe que são pessoas de Deus, que estão sofrendo com demandas fisiológicas, Uhum. e elas buscam tratamento, tem que buscar. É uma doença, como se fosse um câncer, uma diabetes, é uma doença e precisa de cuidados. Em algumas situações até de internação. Com certeza. Eu conheço casos de pessoas que tiveram suicídio por parte de pai ou mãe ou avô, e esse espírito persegue elas até hoje, elas têm que lutar contra isso. E tantas outras situações, uma jovem esses dias me procurou dizendo que abortou uma criança, fruto do pecado que ela tinha cometido, e abortou porque os pais mandaram, e hoje ela carrega essa desgraça, foi assim que ela me disse, que não consegue dormir, que acredita que não tem perdão de Deus. Então, como é que a gente vai desmerecer casos como esses que precisam de ajuda, né? E nós temos que pensar também que doenças como depressão, transtornos, distúrbios, elas são genéticas. E, por exemplo, se uma mãe teve um trauma, Uhum. né, um trauma bem significativo, um evento bem significativo, ela gerou, então, mecanismos estressores. Esses mecanismos estressores, o bebê herda. Então, nós costumamos pensar agora através da epigenética, e se o psicólogo estiver nos assistindo, ele é de concordar comigo e também pode interagir. Nós pensamos, então, através da epigenética, que os mecanismos estressores, eles vão mais ou menos até a quarta geração. Olha só. Então, assim, ó, eu mudo meu cérebro. Por isso que a palavra diz que nós podemos renovar a mente. A ciência me prova que eu posso mudar o meu cérebro. Eu posso tanto gerar mecanismos estressores, como eu posso trabalhar meu cérebro, né, a minha maneira de pensar, e aí isso reflete no meu comportamento, e como eu posso também ter um processo, digamos assim, não é bem essa palavra, mas para os nossos ouvintes entenderem, uma reabilitação. Então, é possível sim, tá? E essas Que são coisa questões linda isso. fisiológicas. Que coisa tremenda isso. Um abraço aqui para Sandra, tá dizendo que aprendeu a cozinhar para toda a família. Sandra, pelo amor de Deus, né? Tá quase aí nos 30, tô brincando. Mas eu tenho aprendido muita coisa também com essa pandemia aí. Um grande abraço. É muita gente. Tô feliz, Patrícia, ó. Que bem esse pessoal aqui interagindo, comentando. Shirley, dizendo que tá muito feliz com todo esse trabalho aqui, que a sua mãe tem lhe apoiado também, a questão de terapia. Deus abençoe, grande abraço. E a Débora também, um grande abraço, Débora, dizendo que os livros que tu recomendou aí, ela já leu também. E o pessoal do Rio Grande do Sul tem, ó, Terra de Areia, São José do Norte, Vitória de Cachoeirinha. Oh, que coisa boa. Patrícia, como é bom a gente conversar assim, com liberdade, sentindo que o Espírito de Deus vai guiando e que o Senhor está neste negócio. Sabe, a gente sente a presença de Deus. Eu tenho certeza que tu entrou no projeto de Deus, mergulhou. Glória a Deus por isso. Amém. Às vezes o tempo passa e a Cada um gente tem seu não entra. chamado, né? É verdade. Eu lembro Que quando a gente se coisa. encontrava lá pela igreja, assim, nunca que imaginaríamos que tempos depois você estaria além mar, em outro continente, casada, fazendo a obra do Senhor. Então é muito gostoso, assim, a gente saber que as pessoas estão ativas e Coisa boa. vivendo a vontade de Deus. Isso nos traz esperança. Então eu vejo assim, quantos jovens olham para você e se inspiram, né? E eu oro a Deus, que as pessoas possam pensar em terapia como uma forma de inspiração também. Sim, de Não crescimento. precisamos ser escravas das nossas emoções. Sabe aquelas pessoas que são boas, pessoas que oram, mas elas parece que elas não conseguem evoluir porque algo Uhum. está cativando. São as emoções. Pessoas que fazem tudo bem, sabe? Tem amizades, tem bons relacionamentos, mas às vezes por uma palavra, Karine, elas colocam tudo a perder. Então essas pessoas Desistem. estão em sofrimento e não precisa, não Desistem, se precisa. frustram, né? Quantos e quantos aí tinham tudo para dar certo, hoje a gente olha e é triste. Eu lembro da Patrícia, para quem não sabe, eu conheço ela desde o começo do ministério, né? Então, são 16 anos que a gente se conhece. Ela era secretária da igreja. E talvez tu nem lembra, Patrícia, mas tu me ajudou muita coisa, assim, de mexer no computador. Acho que tu não lembra, quando eu gravava lá os CDs. Lembrou, né? E a gente vê, assim, em 16 anos, quanta coisa Deus nos ajudou a conquistar. E em quantos lugares que a gente nem imaginava, mas era promessa.
a gente tem conquistado. E com você que está nos assistindo agora, não é diferente. Você só precisa entender o que Deus quer. Quem é você, né? O que Deus quer com você. Que coisa tremenda. Isso é muito profundo, né, Patrícia? Muito profundo. Eu tenho mais uma pergunta aqui para ti. E essa aqui ela é bem, bem interessante. Entre tantas aqui que eu escrevi, eu queria ficar um tempão com a Patrícia aqui, mas não dá, né? Ainda bem que o pessoal tá gostando, então certamente a gente vai ter mais uma. Se tu aceitar, né, Patrícia? Ó, claro. essa aqui, ó. Como controlar as emoções, principalmente com relação à ansiedade, ao nervosismo e ao estresse. Por isso que a gente precisa sempre buscar uma ajuda profissional, porque nós precisamos entender assim, ó, a pessoa tem o transtorno de ansiedade, e desse transtorno de ansiedade, aonde que ela se encaminha? Se é para o TOC, se é para TAG, se são para as fobias, síndrome do pânico, tudo isso está dentro do transtorno Comida de também, ansiedade. né? Que começa a comer e não para. Exatamente. Então, assim, ó, anorexia nervosa. Então, a gente precisa perceber assim, o que essa pessoa está enfrentando. É uma doença, ela será tratada como tal, inclusive até um método terapêutico é diferente. Mas se é uma característica da personalidade dela, se são coisas que estão inatas nela, que ela já vem batalhando por um tempo, então ela se torna uma pessoa ansiosa. E isso prejudica os relacionamentos, mas mesmo assim ela trabalha, mesmo assim ela vai à igreja, enfim, são diferenças. Tem aquilo que nos prejudica e tem aquilo que nos causa prejuízos de fato, nos capacitando até mesmo de trabalhar. Uhum. Então, se são só questões comportamentais, a gente, em terapia, a gente dá uma revisada no que pode estar causando esses gatilhos. Uhum. Né? Então, eu gosto muito de dar um exemplo assim, ó. Por que as pessoas são muito rebeldes, muito incisivas? Porque em algum ponto elas se sentiram talvez subjugadas, ou humilhadas, ou vieram de uma família onde os papéis entre pai e mãe estavam invertidos. Uhum. Então são questões que a gente vai analisando. Como lidar com isso? Em primeiro lugar, a gente tem que se dar conta de que o que está acontecendo comigo, né? Como é que eu percebo que eu sou ansiosa? Como é que eu percebo que eu sou estressada? Como é que eu percebo que eu não sou essa flor que todo mundo ama? Eu preciso saber, né? E muitas vezes as pessoas nos apontam isso, né? O pai chega, a mãe avisa, a amiga fala, ai, querida, você tá muito estressada, vamos se tratar? E aí a gente vem e atende essa demanda num ponto específico. Qual é a causa do teu estresse? O que de fato está por baixo disso? Você está inconformado com alguma coisa? Você está abalado com alguma situação? Você está, né, na incerteza do que está para acontecer? E a gente trata especificamente isso. Nessa pandemia, vamos seguir o ritual, né? Das leituras, de assistir as lives, os programas no YouTube, de fazer o devocional e de conversar com as pessoas. Nós precisamos nos conectar. Precisamos fazer parte de grupos. Então, hoje nós temos as moças que fazem vigílias pela madrugada, nós temos moças que fazem clube de leitura, nós temos pessoas com os mais diversos serviços online. Temos aula de canto, tem terapia online. Então, vamos nos envolver em alguma coisa, né? Porque se eu ficar parada, olhando para o meu problema, o meu mundo ele vai ficando pequeno. E na medida que meu mundo vai ficando pequeno, minhas expectativas vão ficando pequenas, eu vou ficando aborrecida. Eu vou ficando frustrada, né? De alguma certa forma frustrada. Então, quando nós ampliamos nossos horizontes, conversamos com pessoas, lemos a palavra, acreditamos em algo maior, eu consigo lidar melhor com essas demandas. E é científico que a pessoa que tem uma vida ativa, principalmente uma fé ativa, o córtex pré-frontal dela é mais espesso. O que isso significa? Significa que eu consigo ser mais dinâmica na minha resolução de problemas. Então, eu consigo trazer à memória coisas mais positivas. Foi feita uma pesquisa, Karine, eu não sei como é que está o tempo, tá? Porque senão eu vou falando. Tranquilo, temos minutos ainda. Que nós demos, então, palavras para as pessoas memorizarem. Tá? Separamos um número de pessoas, digamos 100 pessoas. E para essas 100 pessoas, nós demos 100 palavras para elas memorizarem.
90% de palavras positivas e 10% de palavras más, palavras que denigrem. Elas lembram de todas as palavras más, são as primeiras que vêm. Que coisa Então, séria assim, ó, isso. nós temos uma capacidade muito grande de armazenar memórias ruins, nos causam mais profundo impacto coisas negativas do que positivas. Por isso que muitas vezes a gente deixa um minuto num ciclo de tempo de 24 horas estragar o nosso dia e dizer que eu tive um péssimo dia. Não, eu não tive um péssimo dia. Eu tive um instante que não foi tão bom quanto, que eu não consegui lidar do que o dia todo. Então, é tirar o foco do que é ruim, sair um pouquinho dessas fake news, dessas notícias alarmantes, de que vai todo mundo morrer porque é uma catástrofe. Sai disso e vamos para a esperança. Vamos para aquilo que me faz bem. Vamos para aquele aquela paz que excede todo o entendimento. Vamos nessa direção. É assim que a gente lida com o estresse. Olha, Patrícia, tem gente aí, ó, dizendo, fala a Deus, com certeza, hein? Porque é muito maravilhoso a gente receber esses conselhos. Eu tô aqui, ó, comendo, me alimentando de tudo aquilo que tá fluindo de ti, Patrícia. Coisa maravilhosa isso. Eu tava aqui pensando, um dia, eu conversei com meu esposo sobre a questão de felicidade. A gente tava conversando sobre isso. Nós somos felizes, as pessoas perguntam muitas vezes pra gente, né? Ou nem perguntam, mas comentam. Aquela ali é feliz. Olha a vida dela, tem carro, tem casa, né? Um bom casamento, ou se é solteira, uma vida estável, enfim, aquela ali é feliz. A questão é, de fato nós somos felizes? E ele respondeu para mim algo que eu jamais vou esquecer. Ele disse, nós somos. Às vezes não estamos. Há uma diferença entre o ser e o estar. Mas nós somos, tanto na pobreza, quanto na doença, quanto na fartura. Nós que temos Cristo, nós somos felizes. E é tão maravilhoso a gente transmitir isso para as pessoas. A paz que excede todo entendimento, a alegria que não há como explicar. Claro que às vezes eu tô triste, Patrícia, eu acredito que tu também tem teus momentos. Todo mundo passa por situações, né, normais de sentimentos e emoções, mas nós somos felizes, né? E essa resposta dele tem muito a ver com a pergunta de quem nós somos. Por que nós somos felizes? Por quê? Porque nós sabemos de quem nós somos imagem e semelhança, qual é a nossa identidade, de quem nós somos filhos. E eu gosto muito de perguntar para as meninas que vêm fazer terapia comigo, que estão na carência, que querem casar. E elas ficam falando dos crushes dela, não sei se dá para falar. Com eu certeza, assim, tem muita gente solteira aqui. Para elas, assim, ó, quem você é? Ah, eu sou isso aqui. Não, você é princesa, você é filha de Jesus. Você é filha do rei. Se você é princesa, então você precisa se comportar como tal. Então, só por que ele diz que nós somos felizes? Porque nós temos uma identidade que não tá à mercê dessas coisas do mundo. Não tá. A palavra que ele te deu foi uma palavra de pastor. Uma palavra de um homem que tem uma fé em Deus. Se fosse qualquer outra pessoa no mundo, por mais conhecimento que tivesse, ele não teria esse entendimento do que é ser. O que nós somos, Karine? Nós somos em Deus. Aleluia. Nós não somos aqui nessa terra. Aqui é tão passageiro, vai ser tão rapidinho, mas nós somos em Deus. No piscar de olhos se passou 16 anos. No Sim. piscar de olhos estaremos na eternidade. Infelizmente, muitas pessoas pensam que a felicidade está condicionada a alguma coisa, né? Eu lembro que muita gente dizia, ai, tu não deve ser feliz sendo solteira, todo mundo casando e tu tá aí. Eu lembro que um dia uma irmã me questionou e disse, Karine, tu deve ser muito triste, né? Muito infeliz por estar solteira. Eu olhei para ela e eu disse, irmã, pelo amor de Deus. Sério, me assaltavam no banheiro da igreja, no corredor da igreja. Parecia que era um problema para as pessoas eu ser solteira, que eu não era feliz e que eu não tinha objetivo de vida porque não era casada. Gente, socorro. Isso aí, olha, vou te contar, né, Patrícia? Quanta coisa tu fez, quanta coisa tu trabalhou. Isso nunca foi impedimento, né, para você ir. Você estava sempre fazendo algo. Era impressionante, assim, a pessoa sempre ativa. E claro que havia necessidades, mas assim, ó, você sabia a quem servia. Você sabe. Então, assim, hoje eu sou solteira. E eu vou dizer para você assim, ó, eu nunca fui tão feliz quanto eu sou hoje. Por quê? Porque eu me realizo em Deus. Você foi feliz solteira, agora você é feliz casado. Por quê? Porque você se realiza em Deus.
Porque nós temos uma identidade. Sim, as pessoas acham que dependem de um esposo para ser feliz. A gente depende de Jesus, né, Patrícia? Ele que é a nossa felicidade. Amém. Mais uma pergunta aqui, ó. Falou em solteiro e em casamento, o povo tudo se manifesta, né? Aqui, ó. Como que a gente pode dar uma resposta aqui nessa questão de estou falando com cristãos, então os cristãos, eles têm facilidades para lidar com os piores problemas da vida, para eles é mais fácil, é mais simples. Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Quando eu estou me relacionando com cristãos e me direcionando para eles em relação à Tá. terapia, à psicologia, eles têm mais facilidade para lidar com os problemas da vida do que pessoas que não conhecem Cristo e não têm Cristo? Tem. Tem muita diferença quando eu atendo uma pessoa cristã e quando eu não atendo uma pessoa cristã. Por isso que a primeira coisa que eu faço, Karine, quando alguém me procura, eu falo assim, olha, eu sou terapeuta cristã. Como se precisasse falar, né? Não, eu sou Sim. uma terapeuta cristã. Aí as pessoas me perguntam, o que significa? Significa que todo o meu currículo, todo o meu conhecimento científico, ele vai estar submetido à palavra do Senhor. Então, é mais fácil, porque a pessoa vai contigo para a oração. Então, assim, eu tenho prática de uma vez por Propósitos. semana tirar um dia especial para os meus pacientes. E fazer propósito de oração com os meus pacientes. Não, eu vou orar contigo. Tu vai nesse retiro esse final de semana? Ok, eu vou estar lá em casa orando contigo também. Então, assim, as coisas fluem mais tranquilamente, porque a gente sabe assim, ó, a terapia faz um trabalho de fora para dentro, mas Jesus faz um trabalho de dentro para fora. Que coisa E linda. muitas vezes em terapia, a pessoa não vai conseguir mudar um pontinho lá que precisa ser arrancado, é uma questão de libertação. E Jesus lá e faz a obra. Então, assim, por mais que dentro do meio evangélico tenha, assim, uma certa resistência, ainda é mais fácil lidar com as pessoas que acreditam em Deus, têm essa fé, do que as que não acreditam. Aquelas que não acreditam, a gente trabalha, mas eu percebo, assim, que é mais puxado. Mas, graças a Deus, até nisso, Deus tem nos dado graça. Eu quero contar bem rapidinho para encerrar que eu atendi uma família há uns 2 anos atrás, que eles eram da religião do afrodescendente, tá? Acho que era do Saravá ou da Umbanda, uma coisa assim. Eles eram dessa religião. E aí, quando eles vieram me procurar, eu falei assim pro casal, né? Chegou o casal para atender o menino. Eu fiquei, soube de você, vim por recomendação e tudo mais. Acontece que eu queria saber se você pode nos atender. E aí eles falaram a religião deles. Uhum. E eu falei assim, não, eu posso atender, mas você sabe que eu sou cristã? Ela disse, então, eu te procurei justamente por causa disso. Olha E só. ali a gente começou um trabalho. Então, o acesso a eles foi mais lento, tive algumas barreiras a serem enfrentadas, mas da mesma forma, fluiu, né? E eles fizeram o tratamento completo e foi uma benção. E até hoje a gente até mantém contato. Olha só. Então, assim, ó, lidar com o povo cristão em terapia é mais tranquilo, até eles chegarem à terapia. Depois que chega, fica mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, Deus tem nos dado graça para atender todas as pessoas. As pessoas, em sua maioria, agora falando de cristãos e não cristãos, elas têm dificuldades para se abrir. Demora muito tempo contigo, Patrícia. Algumas terapias até a pessoa realmente confessar alguma coisa que precisa, falar alguma coisa que precisa. Como que é? É geral, Karine, porque assim, ó, quando a gente vai tratar uma situação, geralmente a gente vai mostrando a estampa. Então, eu vou tratar uma ansiedade que eu tenho a respeito de um assunto, só que eu vejo que por baixo daquilo ali tem alguns traumas, tem algumas questões que precisam ser resolvidas, talvez lá atrás, lá na infância. Então, para a gente conseguir chegar até lá, e muitas vezes nem é porque a pessoa não confia, porque a pessoa não se deu conta, ou ela não quer assumir aquela situação. Principalmente quando é situação de trauma, de abuso. Né? Então, até para a gente. Quando a pessoa chega no primeiro atendimento, talvez não, mas no segundo e terceiro, tu percebe que houve ali algum tipo de abuso. Né? Porque está muito no perfil da pessoa, na maneira como ela fala, mas demora um pouquinho até ela assumir, ou ela até trazer do inconsciente para o consciente para ser tratado. Então, assim, ó, o que nós sempre devemos respeitar o paciente e o tempo dele. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam e falam, eu sofri um abuso, eu quero ser tratada, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Aí ela me conta outros assuntos. 3 semanas depois, quando chega na hora do... Não, mas hoje eu não me sinto bem para falar sobre isso.
Então, ela fica protelando aquilo ali, não nem por uma questão de confiança, mas é porque dói. E talvez hoje o dia tá bom, eu não quero lembrar disso que dói. Então, a gente respeita muito o tempo do paciente, a gente respeita a condição com que ele chega, e eu não tenho interesse nenhum que meu paciente saia chorando da sala. Então, se ele começa, assim, uma sessão muito debilitado, muito fragilizado, mais, assim, nos 15 minutos finais, eu mudo de assunto, eu restabeleço uma outra abordagem, para que ele não saia daquela maneira. Eu não tenho interesse em que ele chore ou que ele saia mal. Não, eu quero que ele saia bem. Eu quero que ele saia da terapia com uma sensação boa, né? Porque a terapia é uma coisa boa, não é um lugar ruim que você vai para falar de coisas ruins, não. É um lugar onde que você vai para potencializar a tua cura. Ai, que coisa gostosa de ouvir. Patrícia, todos precisam de ajuda, desde o porteiro da igreja até o pastor, desde a empregada doméstica até a empresária, ou a maioria das pessoas elas conseguem lidar com a mente e com o coração sem ajuda profissional? Algumas pessoas conseguem, Karina. Algumas pessoas são mais resistentes, algumas pessoas são mais razão do que emoção. Algumas pessoas não se apegam tanto a algumas coisas, né? Mas são pessoas que talvez nunca parem para pensar sobre, né? E tem outras também que vão para um jejum, vão para uma oração, conquistam a vitória naquele assunto e depois elas não querem nunca mais falar daquele assunto. Então, cada pessoa tem o seu perfil e a gente respeita todos, mas a experiência da terapia é uma experiência que eu acho que todos deveriam passar. Porque é como se fosse um remédio, assim, você poder sentar e abrir o teu coração na certeza de que você não vai ser julgado, na certeza de que você está seguro. Então, é muito prazeroso isso, essa experiência da terapia. Talvez a pessoa chegue na terapia não para falar da vida toda dela, mas de um ponto específico. Eu acho que essa conversa, esse relacionamento com o terapêutico, todos deveríamos ter. Mas a gente respeita a maneira como as pessoas lidam com as suas situações, né? Tem pessoas que têm uma família bem estruturada também, que é uma coisa que ajuda. A família é a base, né? Então, tem uma mãe ali que sempre foi parceira, teve um pai que sempre ministrou. Então, pessoas assim, elas são mais emocionalmente organizadas e têm essa responsividade diante dos desafios. Outras pessoas, infelizmente, não tiveram essa estrutura. Então, aí sim, a terapia se torna vital para que ela venha prosperar. Estava aqui pensando, né? Se o nosso corpo ele precisa sempre de ajuste, de cuidados, se o nosso cabelo precisa sempre ser hidratado, cuidado, precisamos de água também para o corpo ficar sempre hidratado e cuidado. O nosso espírito precisa ter a presença de Deus. Agora, por que não se preocupar também com o coração e a mente? Certamente precisam ser cuidados através de uma terapia. Eu andei atendendo bastante pessoas que passaram pelo luto, né? Dos mais diferentes. E eu fui fazer um curso sobre o luto. E aí, nesse curso, eu li um artigo científico que contou o relato de uma mãe que ela perdeu o filho há 10 anos. E na hora que ela perdeu o filho, ela não se entregou naquele luto. Ela providenciou tudo, ela cuidou dos outros filhos, ela amparou o marido. Então, ela foi aquela pessoa no ato fúnebre que ela mais apoiou as outras pessoas do que recebeu apoio. E ela seguiu trabalhando, seguiu a vida. Passou-se 10 anos, Karine. Ela acorda no meio da noite, infartando com uma síndrome do pânico. O luto chegou. 10 anos depois, mas chegou. Então, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, você tem as suas emoções. Elas não podem comandar a sua vida, mas você precisa vivê-las. Seja um momento de alegria, seja um momento de tristeza, seja um momento de conquista, seja um momento de perda. São essas experiências que vão fazer você evoluir, amadurecer. Então, não se negue à vida. Mente a vida. Para que mais tarde essa dor, essa situação não bata novamente na sua porta. Meu Deus. Patrícia, o Instagram me avisou que falta um minutinho para encerrar aqui. Eu já quero te agradecer a todos que ficaram com a gente durante essa 1 hora que passou muito rápido. Vamos ter que fazer uma. E veio no meu coração de fazer uma para solteiras. Topa essa, Patrícia? Claro! Deixa aí os teus contatos para quem quiser ter terapia online contigo. Fica à vontade.
Só entrar no meu Instagram, que ele vai ter um pouco do meu material, de toda a minha... daquilo que eu venho praticando, né? Entra ali, também tem o meu banner com telefone, me chama no direct. Enfim, eu estou à disposição. Karine, muito obrigada. Eu que Quando agradeço. quiser, é só chamar. Eu amei conversar com você. É muito fácil conversar com você. Você sempre foi da comunicação. Ai, E que coisa Deus te boa. abençoe. Precisando, Obrigada. só chamar. Essa live vai estar salva no YouTube também. Quem gostou, deixa like, comentário e compartilha com todo mundo aí, tá bom? Que Deus abençoe, Patrícia. Um beijo e um abraço, tá? Que Deus te abençoe.